muito boa noite. Em nome do Grupo Editorial Citadel, iniciamos nesse momento a cerimônia de lançamento oficial no Brasil do livro Como Destruir um País, uma aventura socialista na Venezuela. Eu já vi que ele está apontando ali no corredor, deve estar chegando. Eu convido a todos para daqui a breves instantes recebermos juntos o autor do livro, Dr. Marcelo Suano, e o autor do prefácio da obra, o general Hamilton Martins Mourão, vice-presidente da República Federativa do Brasil. Então, nossas boas-vindas à comitiva, convidados do general Mourão, e também ao Marcelo Suano e ao vice-presidente da República, general Mourão, que nos dá o prazer da sua presença. Convido a todos para ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Dr. Marcelo Suano descreve com riqueza de detalhes o período compreendido desde a reeleição de Hugo Chávez, passando por sua morte, a ascensão de Nicolás Maduro
e os fatos que se sucederam até a posse da Assembleia Nacional Constituinte. Abre aspas. Os 17 anos de bolivarianismo na Venezuela praticamente impuseram uma deturpação da democracia no país. A ideologia implantada cria uma espécie de laço de sangue entre os bolivarianos, que acham que receberam direito divino ao poder que alcançaram, com a pretensão de redimirem o povo. Fecha aspas, adverte o autor. A obra é dividida em 3 partes, e em todas elas é notória a facilidade do autor em conduzir o leitor à compreensão da complexidade e da importância dos fatos. Na primeira parte, para destruir um país é importante distorcer princípios, valores e conceitos, Suano explora a distorção de palavras como democracia e constituinte, fatos que, segundo o autor, têm afetado diretamente a realidade da população venezuelana. Na segunda parte, chamada Uma Crônica da Violência, o escritor apresenta uma visão mais detalhada dos acontecimentos, com uma crítica minuciosa aos disparates cometidos pelos representantes políticos daquele país, como fraudes em eleições e mentiras relacionadas à oposição, e descreve a tensão e violência causadas por essa forma de governar, dentre muitas outras atrocidades. Por último, em Tópicos sobre a ascensão da esquerda na América Latina do século XXI, o autor segue com sua apurada visão analítica, mas enfocando os impactos negativos que a esquerda bolivariana tem causado. Exemplo disso é o mirabolante status de salvador da pátria, a criação de fatos ruins em bons e outros cenários montados, como afirma o autor, para, abre aspas, iludir o povo de que este tem o poder em suas mãos. Apresento a seguir o breve currículo do autor. Marcelo Suano é doutor e mestre em ciência política pela USP, com pesquisa sobre o pensamento político e militar brasileiro. Bacharel e licenciado em filosofia também pela Universidade de São Paulo. Atua como internacionalista e no jornalismo há 15 anos e é professor universitário há 20 anos, sendo, atualmente, professor titular do curso de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo, tendo ainda exercido cargos de coordenação e diretoria de cursos em outras faculdades. Exerceu funções de consultoria em política internacional em Brasília e assumiu cargos de assessor político e de planejamento estratégico na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. É sócio fundador do Centro de Estratégia, Inteligência e Relações Internacionais, sendo também presidente do Conselho Editorial do Seire News, principal portal independente do Brasil, exclusivamente de relações internacionais. É palestrante das representações da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra do Rio Grande do Sul e foi diretor adjunto e diretor do CEPEG da ADESG Porto Alegre. Foi articulista do Broadcast da Agência Estado e do AE Mercado, tendo dado assessoria para várias redes de jornal e TV no Brasil e no exterior. Ministra cursos e palestras sobre relações internacionais, política internacional, pensamento político e militar brasileiro, bem como sobre a conjuntura política brasileira. É autor do livro sobre pensamento militar brasileiro para inserir o Brasil no reino da história, o pensamento político e militar do general Góes Monteiro, e de artigos em teoria das relações internacionais, política internacional e política brasileira. Para apresentar a sua obra, convidamos o autor, Dr. Marcelo Suano, para subir ao palco. Inicialmente, boa noite a todos aqui presentes. Cumprimento Sua Excelência, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Cumprimento o presidente da Fiergues, Gilberto Petri. E cumprimentando a minha mãe, que com todas as dificuldades de locomoção, visão, audição, ela veio aqui exclusivamente, general, para poder sentir a sua presença. Ela veio para lhe homenagear. Em cumprimentando essas pessoas, cumprimento todos os amigos que aqui vieram. Eu tenho apenas um recado que é essencial acerca desse livro. O livro foi estimulado, talvez, em 2014, quando eu tive a oportunidade de conhecer o general Mourão, num convite para ministrar uma palestra no CPOR aqui de Porto Alegre, e ficamos conversando por um determinado período,
e ele começou a falar sobre a Venezuela. Ali ele me deu uma aula sobre a Venezuela em aproximadamente 1h10. Na época, eu escrevia toda semana sobre o regime que ali estava instaurado, e eu fazia críticas apresentando que, pela própria estrutura do que estava sendo montado, tanto em aspectos políticos como em aspectos econômicos, era algo destinado ao fracasso. Eu escrevia constantemente, mas eu recebi praticamente pilares que poderiam comprovar aquilo que eu intuía e eu acompanhava nos jornais. Ao longo desse período, ocorreu um fato, que foi a Constituinte de 2017, e eu fui estimulado pelo meu amigo Marcial Conte Júnior, que me deu uma incumbência de escrever o livro em 3 dias. E eu não consegui cumprir. Eu escrevi o livro em 16 dias. Só que o livro acabou ficando defasado. E ali perdemos o time. Ao longo desse período, vários outros fatos foram acontecendo, e eu fui estimulado pela minha mulher, Daniela Alves, que, num determinado momento, ela falou: o que você está apresentando aí precisa ser colocado ao público, por uma razão muito simples. Pessoas estão sofrendo e muitos estão colocando a cara a tapa sem medo das consequências. Então, não seja covarde, apresente também. O meu amigo Marcial disse: vamos à luta, e eu vou apresentar, eu vou fazer esse teu livro surgir. E o general Mourão, quando soube da possibilidade do livro, gentilmente se apresentou para prefaciá-lo. O livro ele é dividido em 3 pedaços. A primeira parte, que trata da questão da distorção dos conceitos, é uma espécie de ódio à democracia, por uma razão muito simples. Eu fui formado numa escola democrática. O nome dessa escola democrática é um momento de constituição da identidade de uma pessoa, que a infância, parte dela, adolescência e puberdade, foi a escola militar. Eu fui forjado, fui formado no Colégio Militar de Porto Alegre e depois na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Ali eu vi o que é democracia, porque 3 pilares eram sempre apresentados para nós. Primeiro deles, você tem que respeitar o debate de todos. Isso era passado para nós constantemente. Segundo, distinguir espaço público de espaço privado, porque o espaço público pertence ao público, e você tem que respeitar isso. E isso era personificado para nós nas mínimas instruções, como, por exemplo, algo que não é disseminado. Por qual razão um soldado engraxa o seu sapato? Não é para ficar bonito. É porque aquele sapato é dado para ele pela sociedade. E eu ouvia isso do tenente toda hora. A sociedade confia em você. Por isso, você tem que respeitar aquilo que pertence a ela, porque você recebe o teu uniforme. Esses princípios sempre me fizeram verificar e acreditar na democracia. E isso eu aprendi dentro da escola militar. Nesse sentido, quando você identificou a Constituinte, em 2017, eu entendi que ali nós tínhamos um momento-chave, que era o final de uma tentativa da Venezuela recuperar a sua democracia. Por qual razão? Porque de 2015 até 2017 surgiu um fato novo, que foi a extensão ou a possibilidade da oposição conquistar o legislativo para, de alguma maneira, se apresentar diante do governo e dizer: há limites para vocês. Inclusive, essa é a razão pela qual eu começo com a Constituinte apresentando uma reflexão sobre democracia, e apresento de uma maneira mais simples que eu pude fazer. Eu não sou um jurista, apesar de estar falando de Constituinte. E ali não era um cientista político, era apenas um cidadão angustiado e dizendo: não é possível, que isso não pode ser a democracia. E ali eu apresento as minhas reflexões sobre democracia de uma maneira simples, mesmo porque não é todo mundo que consegue escrever de uma forma tão elaborada como o meu professor Percival Pugina, que é um dos grandes baluartes da língua brasileira, que escreve as coisas mais complexas como se estivesse fazendo uma poesia. Aí, então, eu escrevi de uma forma bem simples. Encerrado esse momento, eu digo: começa a Constituinte. Mas essa Constituinte é apenas uma tentativa de calar a oposição, matando a Assembleia Nacional, que está na Constituição. E a Constituinte ela foi um sonho da própria oposição. Por qual razão ocorreu essa deturpação de conceitos? Talvez, para entender, só fica claro se nós mostrarmos uma crônica da violência que foi desde quando Hugo Chávez morreu até a Constituinte ser implantada, que eu tento fazer quase mês a mês
todo o desdobramento de sangue que ocorreu naquele período, ao contrário do que foi disseminado na mídia. E eu tento apresentar, mostrando as estratégias, como foi utilizado para tomar conta dos aparelhos do Estado e, assim sucessivamente, para calar o povo. Encerrado este momento, eu faço uma reflexão sobre a ascensão da esquerda na América Latina, apenas por uma questão de clareza. Há esquerdas e há direitas. Aquela esquerda que ascendeu produziu o que aí está, da minha perspectiva. Falo por mim e pela maneira como eu vi. E ali talvez seja a parte mais polêmica, porque eu me recuso a ser deselegante e a ser chulo, mas a determinados momentos eu não posso ser gentil. E apresentei os fatos tais quais se apresentaram para mim, deixando muito claro. Pode qualquer pessoa que ler este livro olhar para mim e dizer: Suano, você errou. Mas ninguém vai dizer que eu menti para distorcer os fatos para levar à conclusão por algum lado. Ali é o que eu vi. Ali são as entrevistas, são as pesquisas, e eu sacrifiquei algumas testemunhos que eu tive porque eu não tinha condições de dizer: eu sou a única responsável, eu sou a única testemunha do que eu ouvi. E eu sacrifiquei, porque aquilo pode ser demonstrado. Basicamente, este é o trabalho que foi feito. Eu espero que contribua para a reflexão de todos, e que isso auxilie todos a entender melhor a responsabilidade que nós temos exatamente com o que está acontecendo no Brasil, na América Latina e no mundo, porque nós precisamos, de alguma forma, entender da recuperação das nossas instituições, e isso vale para a América Latina inteira. Esse foi um trabalho que acabou surgindo e desembocou neste livro. Mas o livro, eu pretendo que ele seja apenas uma forma de auxiliar as pessoas a produzirem um debate, porque eu acredito no diálogo. Ele não veio com uma fórmula acabada. Como eu disse, se identificarem meu erro, por favor, me apresentem e eu vou refletir em casa para saber no que foi que eu errei. Mas ninguém pode dizer que eu fui um mentiroso, eu tive alguma intenção. Eu vou encerrar, para ser bem rápido, agradecendo algumas pessoas que garantiram a concretização deste trabalho. Inicialmente, eu tenho que agradecer a Daniela Alves, e eu dedico o livro a ela. Agradeço a minha mãe, que me fez acreditar que realmente tem-se que ir até onde for. Agradeço ao meu irmão Ailton Araújo, que segurou a minha mão numa hora de desespero, que, infelizmente, não pôde estar presente. Vou agradecer ao jornalismo aqui do Rio Grande do Sul, que sempre abriu as portas para mim, e, por isso, eu vou citar 3. Um que está presente, o Jurandir Soares, ao quem eu dou um grande abraço. Agradeço, independentemente dos posicionamentos, eu nunca fecho os olhos ou esqueço o que foi feito por mim. Agradeço ao Carboneira e agradeço ao Lazier Martins, que foi quem me colocou na mídia. Agradeço ao meu amigo Milton Cardoso, que também não pôde vir aqui, e que abriu as portas e me fez falar quase todo dia, e me deixou refletir para todo mundo e fez as pessoas me respeitarem. Eu tenho que agradecer ao Milton Cardoso sempre. Para acelerar, eu vou agradecer ao professor Christian Lobauer. Cadê, Christian? Candidatou-se também à vice-presidência da República, que veio de São Paulo para prestigiá-lo. E vou encerrar agradecendo aqueles que ali estão no livro. Vou agradecer ao deputado Marcel Van Hatten, que me recebeu tonto, quase morrendo de cansaço, de sono, e disse: eu escrevo a tua orelha. A Sua Excelência, a embaixadora Maria Tereza Belandria Expósito, que me recebeu, mesmo com todas as angústias que ela está vivendo, e eu dedico qualquer trabalho que eu puder fazer ao trabalho que ela, neste momento, faz, porque ela é uma guerreira e ela está lutando para reconstruir a saúde da sua sociedade. Eu vou encerrar agradecendo a 3 pessoas, no final, que permitiram que este pequeno evento, mas um grande espetáculo,
se concretizasse. Coronel Mendes, um profissional de um nível fantástico, um homem sério, íntegro, correto, um intelectual que debateu comigo. A minha amiga Maria de Lourdes, Malu, que foi quem propiciou que o evento pudesse acontecer por várias razões, por tudo que ela fez para permitir que eu chegasse a um indivíduo que é aquele a quem eu vou agradecer e eu vou explicar a razão pela qual eu tenho tanta admiração por ele, que é Sua Excelência, o Vice-Presidente da República, General Hamilton Mourão. Por qual razão, um minuto só, por qual razão eu vou agradecer ao General Mourão? General, como eu falei em umas entrevistas agora recentes, o senhor é um dos homens mais gentis que eu conheci na minha vida. Para equacionar isso numa única imagem, quando eu estou ministrando aula de Relações Internacionais para meus alunos lá em São Paulo, eles me perguntam o que faz um internacionalista. Eu disse, ele pode ser um planejador estratégico, mas, essencialmente, ele tem que fazer negociação. E só faz boa negociação se vocês se tornarem damas e cavalheiros. Aí fica muito abstrato. O que é uma dama e um cavalheiro? Não é uma pessoa empolada, não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com etiqueta. Dama e cavalheiro tem uma definição muito simples. É toda aquela pessoa que se esforça para fazer com que todos à sua volta se sintam bem. O senhor é um cavalheiro. Isso é o que o senhor personifica. Tão grande é o seu cavalheirismo que o senhor poderia ter dado uma aula no prefácio e, no entanto, o senhor quis apresentar o livro. Só os grandes líderes fazem isso. Eles querem que todos brilhem à sua volta. Como eu dediquei à minha mulher, eu dedico também ao senhor, porque eu acredito que estou dedicando a tudo aquilo que nós acreditamos, e ao Brasil. Eu encerro por aqui. Convido nesse momento o excelentíssimo senhor vice-presidente da República, o general Antônio Hamilton Martins Mourão, ao palco para fazer a foto oficial. General, por favor. General, a palavra é sua. Completamente. Meu amigo Marcelo Suano, escritor da obra apresentada nesta ocasião, e o senhor Marcial Conte, da editora Citadel, aos quais agradeço o convite para este evento, deputado estadual Vilmar Lourenço, meu padrinho aqui de cidadão emérito de Porto Alegre, vereador Walter Nagelstein, meu amigo de colégio militar de longa data, não esqueceu os trotes, né, General Vasconcelos? General Goulart, Jair Padilha, demais membros das Forças Armadas e Forças Auxiliares aqui presentes, a todos as amigas e amigos da imprensa do Rio Grande do Sul aqui presentes, que sempre me trataram da forma mais cavalheiresca e mais liana possível, e do qual eu tenho um orgulho muito grande de desfrutar dessa consideração de todos. Representantes e lideranças do empresariado, da sociedade civil, senhoras e senhores. Quando o Marcelo me convidou para prefaciar essa obra dele, e para alguém que, como eu, tive a oportunidade, por força de missão que o Exército me deu em determinado momento, de assistir o início dessa destruição de um país, eu fiquei muito entusiasmado, porque faltava aqui no Brasil alguém que escrevesse sobre esse processo que veio ocorrendo na Venezuela. Não foi um processo que começou no dia de ontem,
foi um processo que veio ao longo aí dos últimos 50, 60 anos. Em todos os lugares do mundo onde essa forma de conduzir os destinos de um país buscou ser implementada, ela resultou em morte, resultou em pobreza, resultou em retrocesso, resultou principalmente em arbítrio contra os direitos humanos. E aí nós vemos a desonestidade intelectual daqueles pseudo-defensores dos direitos humanos que, há umas semanas atrás, estavam reunidos lá em Caracas como se nada tivesse acontecendo naquele país. Quem lê o relatório da Comissão de Direitos Humanos da ONU, produzido pela senhora Michelle Bachelet, vê que, nos últimos anos, na Venezuela, mais de 6.500 pessoas foram assassinadas durante protestos contra o regime vigente. Até hoje, nesse nosso país, e aqui eu digo que um morto é um morto, e um morto é ruim para qualquer pessoa, choramos a morte de 440 pessoas que atacaram o Estado brasileiro e 120 que o defenderam. 560 pessoas num país que, na época, tinha 90 milhões de habitantes. Mas os mortos da Venezuela, esses não merecem ser chorados. Porque são mortos da direita. Senhoras e senhores, mais do que nunca, nós temos que sepultar esses sectarismos. E o exemplo que está vindo deste país, da Venezuela, cala fundo para todos nós. Como um país chega nessa situação? Como um país rico de recursos, não só recursos naturais, mas recursos humanos. A Venezuela já produziu grandes artistas, grandes escritores, grandes intelectuais. E, no entanto, nesse atual momento, se debate numa luta de vida ou morte para que o país consiga sobreviver a essa situação. E o Marcelo conta isso. E é importante, porque a literatura que nos chega é a literatura que vem de fora. É importante que todos entendamos o papel representado pelo Hugo Chávez. É importante que todos entendamos por que o nosso presidente Jair Bolsonaro, de vez em quando, diz, e é muito criticado, que a liberdade e a democracia em um país são garantidas por suas Forças Armadas. Porque lá na Venezuela, as Forças Armadas venezuelanas pisotearam a liberdade e a democracia daquele povo. Por isso que ele repete isso. A espinha dorsal desse projeto de dominação que existe dentro da Venezuela passa exatamente pelas Forças Armadas daquele país. E por isso que, muitas vezes, e nos mais diferentes fóruns, eu disse que isso não quer acontecer no nosso país, porque as nossas Forças Armadas são democráticas. As nossas Forças Armadas acreditam nos princípios e valores que o Marcelo aprendeu quando estudou no Colégio Militar e na Escola Preparatória. E, portanto, esse país jamais vai passar por que os nossos irmãos estão passando. 4 milhões de venezuelanos estão fora desse país. Os que tinham mais recursos foram para a Europa, foram para os Estados Unidos. Parcela da classe média está nos países nossos vizinhos de língua hispânica. Esse processo não tem solução de curto prazo. Esse processo está submetido à pressão de atores internacionais. Cuba, com seus 20 mil membros que estão lá dentro, controlando as milícias e o sistema de inteligência e aterrorizando, digamos assim, a parcela boa da Força Armada venezuelana. Rússia, que fornece o armamento e que vê na crise venezuelana uma oportunidade de colocar um canivete na barriga dos Estados Unidos da América. E a China, que aguarda receber os recursos que lá investiu.
A comunidade internacional tem que buscar a solução. A comunidade internacional tem que dialogar. As pressões estão sendo feitas. Hoje, os Estados Unidos escalou essa pressão. Nós, aqui no Brasil, estamos cumprindo, a partir de agora, o que estava acordado na reunião do Grupo de Lima de janeiro, que todos os países têm que ter uma lista daqueles elementos do regime que estão enquadrados em crimes contra a humanidade e também na corrupção e no roubo dos recursos do povo venezuelano. O Chile e a Argentina já tinham essa lista de gente que não poderia entrar lá. Nós agora, finalmente, conseguimos concretizar a nossa, e essa turma não vai poder sair da Venezuela para vir para cá, para o Brasil, gastar o dinheiro que eles roubaram do povo venezuelano. Então, esse conjunto de medidas é o que a comunidade internacional pode fazer no sentido de provocar uma saída democrática. E quando se fala em democracia, não é aquela visão dessa esquerda extremada para quem a democracia é um Estado intermediário única e exclusivamente para a dominação do país, que foi o que foi feito dentro da Venezuela. Se utilizou os instrumentos da democracia, de eleições, de plebiscitos, para se mudar a face do país, se mudar a estrutura governamental e chegar aonde chegamos hoje. É muito triste ter constatado isso. Eu tive a oportunidade de assistir o início da luta daquele povo. Vi gente simples indo para a rua, marcha de 1 milhão de pessoas, levando gás lacrimogêneo, tiro, na busca de uma solução. Muita gente morreu nisso aí. Eu tenho certeza que esse livro do Marcelo, bem difundido aqui dentro do nosso país, vai suscitar novas discussões sobre o que está ocorrendo lá. E vai permitir que mais e mais brasileiros entendam que fora da democracia, fora do sistema de pesos e contrapesos, fora da presença de forças armadas comprometidas com os objetivos nacionais permanentes, não há solução e nem há futuro para qualquer país. Portanto, Marcelo, meus parabéns, meu orgulho de ter podido escrever alguma coisa sobre esse livro, e o que eu posso dizer a todos é recomendar que o leiam, que o difundam, que debatam, que discutam, porque é dessa forma que nós vamos, cada vez mais, colocar o sistema democrático, a democracia liberal, o capitalismo, como os verdadeiros pilares da civilização a qual pertencemos, a civilização ocidental. Muito obrigado. Agradecemos a presença do general Mourão, ele ainda vai fazer as suas despedidas aqui, bater algumas fotografias, mas o nosso evento continua. Nós temos uma conversa aqui com o autor, com o Suano, de uns 20 minutos, daqui a pouco, para a gente aprofundar algumas questões relativas ao livro. Então, a gente aguarda um pouquinho as despedidas do general, enquanto a gente monta o palco e nos encaminhamos para a última parte do nosso evento. Obrigado. Muito bem. Eu não sei se vocês já viram a capa do livro, mas a capa tem algumas curiosidades, e duas delas me chamaram a atenção, talvez vocês não enxerguem daí. Tem um passarinho no ombro do Maduro, um passarinho, e aqui do outro lado tem um disco voador, um cogumelo gigante, eu não sei direito o que é isso. É um disco voador, né? É um disco voador. Eu queria entender o que um disco voador e um passarinho estão fazendo na capa do livro. Bom, indo direto à questão, apesar de toda a parte de comédia que alguém pode imaginar que seja, tanto o disco voador quanto o passarinho são consequências da extremidade teórica e da extremidade doutrinária. O Maduro, o livro começa quando Hugo Chávez morre.
e mostra todas as estratégias que foram apresentadas ali para garantir que se preservasse no poder o mesmo grupo e que o Maduro, que foi escolhido pelo Hugo Chávez para ser vice-presidente da República, na Venezuela o vice-presidente não é eleito, ele era escolhido diretamente pelo presidente, foi escolhido um indivíduo mediano exatamente por um modelo de dominação carismática, e no modelo desse você não pode ter alguém que possa fazer sombra àquele que está acima. E foi escolhido alguém que, não tendo tantas capacidades, ele sempre tentou tornar místico qualquer processo. E ele levou até a extremidade lógica os argumentos para dizer que ele era alguém ungido por Deus. Hugo Chávez é apresentado como uma figura messiânica na Venezuela, sempre foi, e chegou a um determinado ponto que, para seduzir a sociedade, ele dizia: eu tenho um contato direto com Hugo Chávez. E esse contato direto, muitas vezes, me vem por intermédio de passarinhos, que falam para mim aquilo que eu devo realizar. O passarinho representa exatamente esse processo de mistificação voltado para garantir Desculpe, o o domínio. passarinho está de boina ou é impressão minha? O passarinho está de boina. Está de boina? Está de boina. Tá de boina. Passarinho de boina, tá bom. Porque o passarinho é o Chávez. Com relação ao disco voador, foi um discurso que mostra também a utilização da extremidade lógica teórica para tentar justificar os erros absurdos e bobagens que você pode estar fazendo na prática política. Num determinado momento, eu tenho esse discurso gravado. Hugo Chávez se apresentou e disse: eu acredito que existiu vida em Marte. No entanto, o capitalismo avançou em Marte e o imperialismo tomou conta de todos os povos em Marte e os povos se destruíram, gerando a morte do planeta. A vida em Marte acabou por causa do imperialismo. Daí o disco voador. A imagem do disco voador, eu fiz uma referência, me lembro quando eu assisti esse discurso, inclusive eu fui apedrejado na rua, uma vez eu fiz uma crítica à maneira como ele se comportava, me identificaram, na época eu estava sempre com o Lazier Martins, e no programa dele, claro, não na política, nada disso, mas estava sempre no programa dele, me identificaram e me tacaram uma pedra para pegar no meu rosto e quebrar o meu rosto. Mas, na época, logo que eu vi o discurso, eu fiz um artigo meio debochado, porque na década de 60 apareceu um trotskista chamado J. Posadas, que perguntaram para esse cara e falaram assim: estão falando de discos voadores, você acredita em disco voador? E o Posadas, utilizando a extremidade teórica, tal qual o Chávez usou, falou o seguinte: é possível que, se porventura existam discos voadores, ele não falou com esse português, claro, né? Eles vêm para cá para nos auxiliar, porque para conseguirem fazer as viagens interplanetárias, eles já conseguiram superar o modo de produção capitalista e já estão no modo superior. O modo superior é o comunismo. Se eles são comunistas, então os discos voadores vieram para cá para participar da Revolução Proletária. Aí os debochados criaram o seguinte: o Posadas inventou a luta de classes interplanetária. Aí eu escrevi um artigo, citei o Posadas e disse: ele simplesmente desenvolveu o marxismo extragaláctico, que foi o que E aí que está a questão do disco voador que o Hugo Chávez apresenta. Não significa um deboche a ele, porque eu acho que certas pessoas não precisam que alguém o deboche, só de falar já estão se autodebochando. É apenas uma tristeza de ver a que ponto você é capaz de chegar para justificar os erros e doutrinas que não têm nenhuma relação com a realidade. Você é capaz de destruir a realidade para dizer que a doutrina se sobrepõe a ela. Por isso que são as duas referências: o passarinho da mistificação e o disco voador da extremidade teórica para enquadrar a realidade. Não interessa quanto sangue seja derramado para tanto. Foi essa a razão. A gente conversava ontem e tu contavas que tem mais de 300 páginas que não estão no livro. Como é que foi a decisão do que fica e do que sai do livro? Olha, é perfeito, porque eu começo com a morte do Chávez, porque o Chávez queria implantar a ditadura. Ele falou expressamente, apesar de todos dizerem que não, ele não queria implantar. Ele falou: eu quero implantar uma ditadura, porque nós temos que estabelecer um modelo totalitário. Só que ele não conseguiu por causa do câncer. Eu começo ali e termino em 17, porque de 17 é 13, 12, final de 12, para 17, porque 17 é a convocação da Constituinte. Esse período eu me concentrei porque em 2015 ocorre a vitória da oposição no Legislativo.
Os 5 poderes do Estado na Venezuela dependem muito daquilo que ocorre no Legislativo. O Legislativo é que permite a indicação e preenchimento de cargos dos demais poderes do Estado por voto de maioria qualificada. Se você controla o Legislativo, você tem capacidade de controlar todo o Estado. E aquele foi o momento que a oposição ganhou. Até então, o que se dizia? Não, aqui não tem nenhuma ditadura, nenhum autoritarismo, nenhum socialismo, nada disso. Isso é democracia. Por quê? Porque se dizia que era a Assembleia Nacional que garantia o preenchimento dos cargos. Mas, no momento que a oposição ganha, que ela fala, a partir de agora, nós queremos mudar e apresentar outro projeto de sociedade, o Maduro fez tudo o que ele pôde fazer para destruir a oposição. Mas é uma deturpação da deturpação. E aí, eu acabo dizendo, bolivarianismo é um chavismo Suano, com um monte de coisas. deixa eu colar uma pergunta aí. A gente foi assistindo nos últimos anos líderes alinhados, de uma certa forma, mais ou menos, com essa linha de pensamento, sendo derrubados ou caindo democraticamente no continente. A Venezuela resiste, de certa forma resiste. O que a Venezuela tem de diferente dos outros países em que essa linha de pensamento e de conduta já foi suprimida democraticamente ou através de algum outro processo, enfim, um pouco mais agudo? Eu te agradeço a pergunta, porque é bem fácil de identificar. Foi um processo de poder, eu não vou ficar falando de Gramsci, porque não se aplica à Venezuela. Venezuela, eles não foram gramscianos, eles foram revolucionários diretos na tentativa de tomar o poder político. Eles não quiseram se tornar a classe dominante antes de se tornar a classe dirigente, porque esse é o mantra do Gramsci. Eles falaram, não, isso é conversa fiada, torna-se classe dirigente e controla o povo com a violência que for possível. A questão toda é que, nesse processo de tomada do governo e depois tomada do Estado, eles criaram um conjunto de dependentes do Estado para aquilo que foram as obras assistencialistas dele, que eram as missões bolivarianas. As missões bolivarianas resolviam problemas como 100 mil em cirurgias de catarata. Ótimo, só tem um detalhe. E depois, não tinha mais o que fazer. Porque eles tinham recursos para tanto por uma razão simples, porque a economia venezuelana, no boom do petróleo, tinha divisas. Quando acaba o lucro com o petróleo, já não tem mais dinheiro. Acabou. Morreu. Então, não tinha como dar continuidade àquelas missões assistencialistas. Aí, eles criam um conjunto de dependentes gigantesco. Além disso, hipertrofia a máquina administrativa, que criou um conjunto de funcionários tão grande que esse conjunto de funcionários acaba sendo, pela dependência do Estado, um suporte para o Estado e para o governo. Mais um detalhe que o mestre Pugina sempre fala, ele sempre separa Estado, governo e administração. Eu faço outra separação, mas a sua cai como uma luva, professor. Quando você separa Estado, governo de administração, você tem clareza lógica no processo político. No caso da Venezuela, o Estado foi tomado pelo governo, que foi tomado pelo executivo e mais os canais que foram produzidos, que foi tomado por um partido, que foi tomado por um grupo, que depois foi tomado por um microgrupo. E o Maduro não sabe o que fazer, porque ele é mediano. Aí, o que você observa? Você tem um grupo que tomou conta do Estado, preserva e tem um conjunto de funcionários. Olha uma coisa curiosa, que isso dá preservação no poder. Olha que coisa curiosa, quando logo depois das eleições que ocorreram em 2018, que infelizmente não está no livro, mas poderia fazer um debate gigantesco, eu escrevi vários artigos mostrando a fraude eleitoral que teve lá. E toda a negociação que começou em 2017 para que o Maduro impedisse que a oposição garantisse uma eleição justa e livre. Logo depois que teve isso, o que o Maduro faz? Ele percebeu que ele não tinha condições de dar conta de todo aquele grupo de funcionários que tinha, aí ele pega, vai nas Forças Armadas, olha que vez que as Forças Armadas estão tentando derrubá-lo. Ele quase caiu. As Forças Armadas queriam derrubá-lo. Porque ele sempre foi questionado dentro das próprias Forças Armadas. Ele reduz o número de oficiais generais, porque assim ele poderia ter maior controle. E, no dia seguinte, ele promove 17 mil oficiais aos cargos acima. E manda duplicar o soldo de todos eles. Ele foi utilizando os recursos do Estado apenas para determinadas ações pontuais para se garantir no poder. Se ele pensou nisso, eu tenho minhas dúvidas, mas foram procedimentos adotados para simplesmente ignorar o povo e fazer o controle da sociedade. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, porque tem os autógrafos depois, eu queria te fazer a pergunta de $1 milhão. Eu quero esse milhão.
Acerta a pergunta. Não dá para saber se tu vai acertar ou não. Sanções econômicas, pressão diplomática são suficientes para derrubar o regime ou a descartada até agora ação militar é a única opção para conseguir pôr fim àquilo que está lá? Bom, aí eu não vou ser... Não vai ganhar $1 milhão. Eu não vou ganhar $1 milhão, mas eu posso, pelo menos, dizer, eu sigo, eu acredito nas mesmas coisas que eu tenho ouvido das nossas Forças Armadas e do nosso vice-presidente da República e do nosso governo. O que se ouve? Não se deve fazer interferências e você deve buscar canais democráticos, diplomáticos, para que haja o processo de transição. É isso que eu tenho ouvido. Da minha perspectiva, eu acredito nisso também. Uma intervenção pode produzir, sim, um resultado de curto prazo, mas quando eu olho para a possibilidade de uma intervenção lá e com todas as consequências violentas que podem ocorrer, é o mesmo que eu vejo no Brasil com aqueles que querem estimular o conflito. Quando o conflito vier, a frase do sábio general Mourão é uma guerra. Quando a guerra começa, a primeira vítima é a razão. Eu complementaria esse pensamento brilhante dizendo apenas o seguinte: aqueles que estimulam o derramamento de sangue fazem isso porque não têm a menor noção de que quando o sangue é derramado, os que sobrevivem são apenas os vampiros. E os vampiros são aqueles que normalmente estão esperando que as pessoas se matem para eles tomarem conta da massa que ficou a seu dispor. Então, sempre trabalhar pela dissolução diplomática e política é muito melhor, mas não sou eu que tenho condições de dizer para um povo que está sofrendo cada dia qual é o melhor caminho. E quando eu conversei com a embaixadora, ela me falou alguma coisa que eu fiquei... Ela disse, Suano, é assustador. Ninguém sabe lá qual é a dimensão do que está acontecendo por uma razão simples. Porque toda a informação está manipulada, está quebrada, está impedida, ninguém consegue saber o que o outro está fazendo no outro bairro. Por qual razão todo mundo tem consciência de que nada mais está funcionando? É porque a situação se desestruturou a tal ponto e quebrou de tal maneira que agora você está vendo na porta da tua casa a desgraça. Então, todo mundo está vivendo a desgraça ao mesmo tempo. Não é porque tem comunicação, porque a comunicação não existe mais. Suano, obrigado pela gentileza. Muito obrigado a todos. Agora os autógrafos. Boa noite a todos. Só vou quebrar um pouquinho o protocolo, Túlio, bem rapidinho. Quero agradecer a presença de todos vocês, e eu tenho alguns agradecimentos aqui que eu tenho que fazer. Um dos agradecimentos importantes é para toda a equipe Citadel, que trabalhou arduamente no nosso livro, e o nosso editor de São Paulo, que está aqui, que trabalhou arduamente, né, junto com o Marcelo. Ele é o André. Nosso editor de São Paulo trabalhou muitas noites, né, Marcelo? Eu quero fazer esse agradecimento, sim, à Citadel, porque poucas vezes eu vi tanto profissionalismo associado à gentileza. Havia momentos que as minhas frases eram construções em sânscrito, e este cidadão, junto com os demais da Citadel, transformaram em aramaico, depois transformaram em latim, para transformar em português. E fizeram com que o pensamento que ali estava se tornasse algo legível, se não inteligível. Então, eu agradeço, e eu esqueci por deselegância, e peço desculpa, porque o elegante tem que ser elegante diante da deselegância, então me perdoa, tá? Obrigado, Marcelo, e agradeço a ti por ter aceito o convite, por ter feito esse livro que está simplesmente fenomenal. Obrigado, meu irmão. Túlio, muito obrigado por ter aceito o convite. É uma honra te ter aqui com a gente. Muito obrigado. Marcelo vai estar lá. Deixa eu fazer mais um agradecimento ao diretor da Gráfica NS, que produziu o livro aqui no Estado, o Alex Santos, que está aqui junto conosco. Parabéns, Alex. Muito obrigado. O livro está de excelente qualidade. Como sempre.